meu nome é Guilherme Firac. Eu estou fazendo essa videoaula para o plano de ação de História e eu vou falar sobre guerras mundiais. Eu estou usando como referência bibliográfica o livro de Alfredo Bolos Jr., Histórias e Sociedade, volume único. Para começar, eu vou falar sobre o início da Grande Guerra, que foi a Primeira Guerra. Ela começou em 1914 e foi até 1918. Um dos principais motivos da guerra foi a rivalidade entre as grandes potências, assim dividindo a Europa em dois blocos, criando duas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. A Tríplice Aliança ela era composta por três países, a Alemanha, o Império Austro-Húngaro e a Itália. E a Tríplice Entente era composta por Inglaterra, França e Rússia. Antes de estourar a guerra, houve o período de paz armada, de 1980 até 1914, que foi o período quando as potências estavam se armando e investindo muito no seu poder militar para poder começar a guerra. Também havia o alistamento obrigatório para treinar as tropas. Daí, assim, com o estupim da guerra, quando o arquiduque do Império Austro-Húngaro acabou sendo morto e rapidamente o sistema de alianças começou a entrar em funcionamento. Em 7 dias, essas grandes potências estavam em guerra. A guerra foi dividida em 3 fases. A primeira fase foi a Guerra do Movimento, que aconteceu quando teve um intenso movimento de tropas, quando as tropas estavam se deslocando rapidamente aos lugares onde estavam na estratégia. A segunda fase ela foi a Guerra das Trincheiras, que foi um dos piores momentos da guerra, onde a infestação de ratos era enorme por conta dos lotes de comidas. Não tinha uma forma de reduzir o lixo, então a proliferação de ratos era muito grande. E assim também os soldados acabavam pegando doenças e não tinha para onde fugir. As trincheiras elas foram cavadas a 640 quilômetros e ficava França e Inglaterra de um lado e a Alemanha do outro. As trincheiras eram protegidas por arames farpados e também os soldados usavam granadas de mão e metralhadoras para minar as forças adversárias, e os ganhos das trincheiras eram feitos por quilômetros. A terceira fase ela foi uma nova guerra do movimento. Foi quando teve a entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, e assim que eles fizeram um acordo com a Alemanha, suas tropas do Ocidente com o apoio da aviação e artilharia pesada. A terceira fase da guerra foi a Guerra do Movimento, a nova Guerra do Movimento, que consistia na entrada dos Estados Unidos e a saída da Rússia, assim tendo um avanço da Tríplice Entente, que acabou vencendo a Alemanha e assim fazendo o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes ele consistia em que a Alemanha tinha que assumir todas as responsabilidades por causa da guerra e que ela fizesse reparações num certo número de nações da Tríplice Entente. E assim, com a assinatura do Tratado de Versalhes, a Primeira Guerra foi oficialmente terminada. O principal motivo da Segunda Guerra acontecer foi o enfraquecimento da Liga das Nações, quando o Japão se transformou numa potência moderna, com a industrialização, e a Itália, quando ela é comandada por Mussolini, faz guerra contra a África. Por outro lado, a Inglaterra e a França, eles quiseram manter o tratado que eles fizeram, a aliança deles, porque estava beneficiando ambos. Bom, em março de 1938, a Alemanha ela invadiu e anexou a Austrália sem disparar um único tiro. Isso mostra a popularidade do nazismo que estava se tornando no mundo. Por outro lado, Hitler estava se aliando com Mussolini e assim eles ajudaram na Guerra Civil Espanhola. A Segunda Guerra Mundial ela começou em 1940 a 1945. Ela
ela teve o principal motivo do acontecimento foi o enfraquecimento da Liga das Nações. A Alemanha, a Itália e o Japão, elas estavam insatisfeitos com a ordem internacional e assim elas acabaram tendo um regime praticado de imperialismo. O Japão, ele se transformou numa potência forte e industrializada e assim ele conquistou grande parte da China. Já a Itália, sob o comando de Mussolini, ela fez guerra contra o Nordeste da África. Do outro lado estavam a França e a Inglaterra, que queria manter o tratado porque os beneficiava. Crescendo, e como ela se juntou a Mussolini, eles atuaram juntos na Guerra Civil Espanhola. O nazismo, quando foi invadir a Áustria, eles não deram um único tiro e assim conseguiram conquistar o país, mostrando que o nazismo de Hitler era popular em todo o país. A próxima vítima seria a Polônia, porém a Alemanha fez um tratado de não atacar a União por 10 anos. A vítima seria a Polônia, porém a Alemanha ela fez um pacto de não atacar a União Soviética por 10 anos. O estopim da Segunda Guerra foi quando a Alemanha fez um tratado secreto com a União Soviética, falando que ia pegar metade da Polônia e a outra metade da Polônia ia ficar para a Alemanha. O objetivo dos alemães era conquistar a França e assim eles, sem avisarem, bombardearam a França e de uma forma triunfante eles desfilaram em Paris. A Alemanha estava com força total e o objetivo dela era chegar à União Soviética. A Alemanha ela tentou bombardear nas cidades inglesas, porém os pilotos das cidades inglesas eram bem mais treinados e assim conseguiram evitar o ataque, sendo triunfante nessa parte da guerra. Hitler, interessado nos minérios e nos cereais da União Soviética, ele acaba traindo o pacto e faz um ataque à União Soviética. Porém, com o frio de menos 40 graus na União Soviética e muita chuva, os tanques ficavam atolados por causa do lamaçal e a gasolina ela acaba congelando e os tanques não conseguiam andar. Com o frio, houve muitas mortes porque os soldados nazistas não estavam preparados para aquele frio e assim eles acabam recuando as tropas e a Rússia sai triunfante nessa parte da guerra. Enquanto a Alemanha estava guerreando contra a União Soviética, os Estados Unidos também estavam em guerra contra o Japão. O Brasil até ele teve uma pouca participação na guerra, mas os Estados Unidos e o Japão eram o principal foco e isso assim deu um conflito mundial. O fim da Segunda Guerra, na parte da Alemanha e da União Soviética, ela se deu com a Alemanha enfraquecida e assim, com ela enfraquecida por várias frentes, a Alemanha foi perdendo seu poder militar e foram sendo derrotados. O Hitler até tentou armar crianças e mulheres para a guerra, mas acabou não dando muito certo e assim ele comete suicídio junto com sua mulher. O Japão, enfraquecido, ele tentou propor uma paz, mas os Estados Unidos acabou recusando e assim ele lança duas bombas, a primeira foi em Hiroshima e a segunda em Nagasaki, que trouxe milhões de mortos e assim acabou a Segunda Guerra no continente Pacífico. Um pouco das consequências da guerra foi que houve mais de 40 a 60 milhões de mortos e o dinheiro investido na guerra foi $1 quadrilhão. Agora eu vou propor um exercício que você tem que saber o que a charge satiriza. Bom, essa charge representa Hitler e Stalin como marido e mulher. A charge então ela satiriza que foi um casamento de interesses, que mesmo por trás da paz eles ainda tinham interesses próprios. Segundo exercício. Qual foi o tempo de duração entre as duas guerras? O tempo de duração entre as duas guerras foi 31 anos, sendo que a primeira durou 4 anos, que começou em 1914 e terminou em 1918,
e a Segunda Guerra começou em 1939 e terminou em 1945, e ela teve 6 anos. Esse foi meu plano de ação de história sobre as grandes guerras. Muito obrigado.